Olá, seja bem-vindo ao Aula Podcast. Podcast, né, Dado? Pode. Eu sou o Guto Rocha, estou aqui com o Dado Schneider, Rafael Martins, e hoje a gente vai falar sobre uma coisa que é diferente do que foi o último episódio que a gente gravou, né? O último a gente falou sobre summits, e hoje... Não necessariamente é o último que a pessoa assistiu, é o que a gente gravou. É verdade. Vamos ver que tu tá com a mesma camisa. É verdade. É que a gente Eu combinou sou que era camisa do camiseta Petrin, preto, tá? camiseta E preta, aí aqui, ó, e o Guto fura sempre. falando sobre a inclusão. Eu sou garoto propaganda, né, cara? Mas hoje o assunto é sobre trabalho. Ai, meu Deus. E eu apelidei de Trabalho Summit. É um Sabe bom o que quer apelido. dizer summit? Cume. É lá em cima. E por que se chama Summit Eventos? Esse seria outro podcast. Ah, tá. Hoje nós vamos falar de trabalho. Dado Schneider assistiu uma palestra sua e dizia o seguinte: eles não vão querer trabalhar com a gente. Sim, eu avisei. Se explique, Dado Schneider. Por N razões, eu fui entrevistando jovens, pré-adolescentes e crianças ao longo destes 20 e poucos anos, tá? Por N razões, mas principalmente para estudar a geração Z e agora a geração nova para o mercado de trabalho. Lá por 2011, mais ou menos, eu perguntei para eles assim, foi bem quando surgiu aquela coisa, no futuro, as 80% das profissões do futuro ainda não foram inventadas. Isso faz uns 10, 12 anos que se fala muito. E eu digo assim, eu vou ver isso, como é que tá batendo na meninada. E cheguei para pessoas assim de 10, 12 anos e perguntei, já sabe o que quer ser na vida? Quando crescer. Quando crescer? E assim, ó, eu acho que eu fiz umas 90 e poucas entrevistas. Não chegou a 100, mas eu... Em profundidade. Mas assim, papo 4, 5 juntos. E aí eles diziam, quase que unânime, não sei ainda. Mas, e aí fazia assim, mas eu tenho certeza de uma coisa. Eu não quero fazer nem o que meu pai faz e muito menos o que a minha mãe faz. Por quê? E aí eu disse assim, cara, nós não somos mais exemplo para eles. Porque eu sou de uma geração anterior da de vocês. As nossas gerações sempre tiveram alguém mais velho para se espelhar. E eu vi que eles não se espelhavam mais em nós, porque nós não éramos mais modelo para isso. E aí eu comecei a dizer, a gente vai ter que mudar as nossas estruturas, a nossa forma de pensar, pensar e agir, os processos, não é para ser atraente para agradar eles, é que não sendo atraente para eles, eles não vão querer trabalhar com a gente. Eles vão entrar, vão se sentir insatisfeitos, vão sair. É um problema de comunicação que o trabalho teve, né? Porque Exatamente. eu já ouvi falar essa conversa falando em sucessão de empresas familiares, que se o mais velho ali chega em casa, né, se o pai ou a mãe, né, o que seja, e ele só reclama do trabalho, ele está diariamente fazendo uma propaganda negativa sobre a função que ele ocupa. Exatamente. Então, os assuntos aí de redes sociais que a gente ouve... eu posso contar uma? Eu ouvi Por uma favor, vai lá. Tá? A filha de um amigo meu, ela deve estar com 20 e poucos, mas quando ela tinha 10, ela disse para ele, né? Pai, eu não aguento mais, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer trabalhos, eu tenho isso aqui. Ele disse assim, mas o que tá reclamando? Ela disse assim, tu só trabalha, pai, tá? Só trabalha, e eu tenho que fazer esse monte de coisa. E trabalhar. Sim, então assim, é diferente. E aí, esse comentário falava, né? A gente chega em casa cansado, trabalha horas a mais, só reclama, muita gente com outros desgastes, né? E aí agora as novas gerações não querem ter a mesma carga de trabalho. Bom, a gente vendeu o peixe errado, né? Exatamente. Não somos o... E aí eu comecei a dizer, olha, eles não vão querer trabalhar com a gente, e não deu outra. Mas vocês acham que isso vem também dessa lógica de economia compartilhada? Que não precisa ter a posse mais, pode só usar as coisas dos outros? Assim, ó, eles começaram a dar sinais até na forma de se relacionar. Quando eles começaram a compartilhar as pessoas que eles beijavam, eu comecei a ver isso na noite. Lá como é que é a palestra do Dado Schneider? A era do ficar. Eu comecei a ver isso em festinha. Digo assim, cara, se eles compartilham quem eles gostam, é a economia compartilhada. Eu até fiz umas provocações, eu digo, olha, as marcas vão ter problemas lá, porque as pessoas vão compartilhar. Me chamaram de louco.
Cara, é isso aí. O programa de fidelidade... Não, Isso é antes da época do Tinder. E fidelidade é uma coisa aqui no coração. Eu não sou fiel. Se a pessoa me dá 10 carimbos e eu ganho um almoço grátis, isso não é fidelização. É uma forma de tu dar 10% de desconto em cada almoço. Isso é promoção. Isso não é fidelidade. Fidelidade é quando o cara não faz nada e eu tô sempre lá comprando aquele produto, aquele serviço. Tu é fiel ao Grêmio, por exemplo. Tá? O Grêmio pode ir para a segunda divisão 3 vezes que tu continua indo ao Grêmio. Sim. Porque... Eu sou fiel a Panvel. Esses dias eu tava numa reunião com os amigos meus da Panvel. Abraço, lá, Priscila. Meus clientes queridos lá, Priscila, Thiago, todo mundo lá. E aí eu fui atrás de uma teste do Covid. E aí, na primeira Panvel que eu fui, tinha, mas não tava o cara que fazia o teste. Aí tá, beleza. Onde é que tem? Tem na Panvel da Cezefredo. Quem mora na mesma cidade que eu sabe que tem mais de uma. Aí eu fui numa delas lá, não tem. Aí eu fui na terceira Panvel. Quando eu tava entrando na terceira Panvel, eu vi uma droga raia na frente e eu pensei, eu poderia ter tentado a droga raia. Não, mas vou na Panvel. Isso é fidelidade. Aí na terceira eu fui e tinha... Claro que não. Eu nem fui ver o preço da outra. Eu queria um exame vamos voltar pro trabalho. na Panvel. Vamos voltar pro trabalho. Ficou só o jabá da Panvel aí. Eu li um texto sobre isso, que a questão da economia compartilhada fomentou essa vontade de não ter tanto dinheiro porque tu pode consumir as coisas dos outros, né? Uhum. Só que na pandemia, quem não tinha posses e coisas, dinheiro guardado, carro, se viu mal, assim, porque... Ou foi ser nômade digital. Não, mas eu digo assim, tu não tinha o que trocar, né, para sobreviver, vamos dizer assim. Se tu perdeu o trabalho... Não né, tinha oferecer para escambo, compartilhamento. Então, acho que isso ficou um pouco em xeque, né? A economia compartilhada. Parece que não deu tão certo. Eu tenho um amigo que foi num evento e quando voltou disse que era um hipócrita porque ele tinha um carro e que ele queria viver a economia compartilhada. Bem lembrado. Hoje ele vive de uma forma híbrida. Ele alguns dias não tá em carro, outros dias ele tá de carro. Hoje, por exemplo... Ele faz parte desse podcast? Eu tenho. Voltei 6 anos e meio depois, eu comprei o carro. Então isso me faz acreditar que a economia compartilhada deu mais ou menos certo. E ela impulsiona essa visão de trabalho, talvez. Porque antes eu queria comprar um carro. Agora, não necessariamente eu quero comprar um carro. Eu quero usar um carro, né? Isso talvez faça com que eu não precise ter tanto dinheiro. Isso deu uma embalada, porque o cara alugar um carro, isso aí não é muito diferente do que o americano já tinha no leasing. Sim. Não, mas Airbnb... Mas isso eu acho que é uma todas parte as coisas da economia compartilhada. Cara, o Airbnb, velho, pra mim, ele é muito menos uma inovação do como. Não, desculpa, ele é muito mais uma inovação do como do que do que. Porque alugar casa, velho. Quem é da região sul aqui do Brasil tá acostumado a alugar casa na praia desde sempre. Tu começava ali em Tramandaí, ia subindo até Torres, né? Até onde tinha casa pra tu alugar. Eu fiz isso quando adolescente ali, com 18 anos, 19 anos, com meus amigos. Sempre foi uma diversão. E aí não tinha Airbnb. Aí o Airbnb organizou e construiu uma plataforma, construiu um meio que transformou um negócio tão legal que as pessoas começaram a construir espaços para aluguel. Que era o mesmo cara que estava construindo hotel. Só que com menos serviço. Então, assim, é muito mais o como. E aí, quando a gente fala de economia compartilhada, eu acho que tem outras coisas. Não, eu acho que tem mais coisas. Eu acho que um trabalho não é só economia compartilhada. Tem um jeito de gestão. Por exemplo, eu fui comandado. Né? Eu gosto de fazer o jogo de palavras. Eu fui mandado e hoje a pessoa tem que comandar. Não, foi manda. Antes as pessoas mandavam. Hoje as pessoas têm que comandar. Né? Comandado. Comandado. Schneider. Assim, eu fui comandado ou mandado por pessoas que muitas vezes não queriam saber da minha opinião. E a gente se calava porque a gente foi educado a olhar para a autoridade de baixo para cima. Mas tu não no acha momento que essa geração não teme a autoridade, e não é porque é mal educada, ela não teme porque não olha de baixo para cima, está no mesmo plano, muda, e aí a pessoa quer exercer a gestão como exerceram para com ela quando ela era iniciante de carreira. Não. Eu tenho que ser um outro tipo de... Não gosto de falar a palavra líder. Tem que ser um outro tipo de chefe, tá? Hoje... Eu não posso ser parecido com alguns chefes muito, muito, muito ruins que eu tive no passado. Tive ótimos chefes também. Mas tive chefes que eram autoritários. A pessoa autoritária não logra... Mas tu não acha que é porque as pessoas estão mais informadas agora? Claro, mas é um outro tipo que tu não consegue separar de nada. É. Toda vez que tu trouxer um ponto, tava pensando aqui, toda vez que tu trouxer um ponto, ele vale. Porque tu não consegue separar. Sim. Então, o que acontece? A gente teve tudo isso que a gente tá falando, trocas geracionais, economia compartilhada,
pandemia. E aí teve a pandemia e o trabalho remoto. A gente teve também o aumento do êxodo rural no Brasil, que fez um aumento da concentração das pessoas em grandes capitais, que por não ter um projeto viário efetivo de mobilidade urbana, faz com que a distância das pessoas para o trabalho, embora não tenha aumentado, o tempo de deslocamento das pessoas até os locais de trabalho aumentou numa proporção muito maior. Sim. Quando tu pega uma pessoa que tem que ficar 2, 3 horas, até mais do que isso, para se deslocar de casa até o trabalho no transporte público ou até no transporte privado, tu tem alguém que está totalmente propício a trabalhar em home office. Porque o cara vai economizar 7 horas num dia. De escritório, eu tô falando de qualquer ambiente de trabalho. Tá? No ambiente de trabalho, mudar as relações. Cara. Maravilhoso. Então, assim, e muita gente não entende que tem um jovem que diz assim, nós vamos para lá. Todo mundo ia para lá porque a gente não podia questionar. Agora, nós vamos para lá. A estagiária de 18 anos diz, mas por quê? E o cara diz, como ousa? Como ousa não? Só me explica por quê. Porque tu não tá lá em cima, tu tá aqui no meu plano, me explica. Tem um outro jeito de lidar. E eu acho que tem mais uma outra coisa que eu vou botar no meio aqui. Porque vamos lá. A geração Z veio sim nos dar um baita de um recado que esse troço de só trabalhar não faz sentido, tá? É uma chacoalhada. Mas tu acha que... Como é que faz com escalável, com alta performance, com blá, 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 se tem esse recado de uma geração que diz... Mas é porque é uma geração que ficou doente também de trabalhar tanto. Mas será que eles não têm essa alternativa e os outros não tinham? Não sei. Pode ser também. Tu também tem o ponto previdenciário, né? Que muda. A evolução da saúde pública e o aumento da longevidade faz com que a gente tenha alteração do modelo previdenciário, né? Que nesse momento, quem entrou no mercado de trabalho há 35 anos atrás, que foi em 1989, previa aposentar-se por tempo de trabalho neste ano. De acordo com a CLT. Sim. Já não rola mais. Mas vocês acham que tá nascendo mais gente que tá morrendo? Isso? Mas não é só contrário. Isso. Não. Morre mais gente do que nasce. Não, ainda não. O Brasil ainda cresce, mas daqui a pouco... Desculpa, Parece que é 2038. Não, mas assim, a gente teve uma mudança na pirâmide etária. Ela virou... Assim. A pirâmide era assim. Isso, era uma pirâmide. Muitos jovens trabalhando muito tempo para sustentar poucos velhos que viviam pouco. Nós já estamos no Brasil hoje em formato de barril. Tá? Já tem mais gente acima de 60 anos do que gente de menos de 15. Então, é um barril. Tá? Só que daqui a alguns anos, nós vamos ter crescimento vegetativo de Europa velha. Né? E vai chegar um momento em que vai morrer mais gente que nascer. E aí, como é que nós vamos sustentar a previdência, inclusive a pública? Que a privada, né, já era. A privada já era. Esse é um recorte de dados Schneider. A privada já era. Porque a pública, quem paga a conta, é a privada também. E a relação é 1 para 33, tá? O celebrado portal de notícias do mercado financeiro, Faria Lima Elevator, fez um comentário que eu achei pertinente. Segundo o censo brasileiro, temos 203 milhões de pessoas no Brasil. 56 milhões recebem o Bolsa Família. 39 milhões são aposentados ou pensionistas. 10 milhões não estudam e não trabalham. Metade. 42,9 milhões têm carteira de trabalho assinada. 39 milhões são informais. 14 milhões são MEI. 2,7 milhões são invisíveis, não têm nem documentos. E existem 6 milhões de CNPJs no Brasil. Então, o que acontece? Quando a gente fala sobre a população brasileira economicamente ativa, a gente está falando aí de 100 milhões de pessoas, um pouquinho mais agora, né? Quando tu pega aí com o MEI, só que tu tá botando para chegar nesses 100 milhões, 39 milhões de aposentados ou pensionistas, que na maior parte dos casos são a principal renda da residência ou aposentado. Então nós temos um problema grave, porque tu tem aí 96 milhões de pessoas no Brasil
que vivem de previdência ou de Bolsa Família. Então, assim, esse é o Brasil de verdade, sabe? A gente fica aqui nessa discussão do pessoal do escritório, mas, meu amigo, o mundo não é você aí do 70% é pobre. 76% da população brasileira é classe C, D e E, e 50% da população brasileira não tem acesso a esgoto. Aí, por isso que quando a gente vai ter a conversa aqui de inteligência artificial, eu fico pensando, vai aumentar o número de pessoas com esgoto e tratamento de água? Eu queria que colocassem a inteligência artificial para essas coisas também. Também. Mas sabe que essa questão do trabalho, eu entrevistei lá o secretário do Rio, lá de Desenvolvimento Econômico, o Chicão Bulhões, e eu falei para ele perguntei para ele o que ele estava fazendo para, de fato, manter as startups no Rio. Porque não adiantava fazer um grande evento e ter faculdades que formem pessoas e tal, precisa de uma estrutura financeira, fiscal e de trabalho nova. Porque as pessoas que trabalham em startups, muitas delas, trabalham num formato de trabalho diferente do CLT tradicional. Muitas delas são PJ, trabalham home office, não tem regras bem claras. E ele falou que, sim, esse é um desafio do governo, de criar uma estrutura fiscal, financeira e de trabalho diferente, para que as empresas também consigam contratar as pessoas dentro da lei, né? E não de forma informal, criando muitas vezes um passivo trabalhista, né, para essas empresas. E isso é uma coisa complexa, só que eu lembrei disso porque isso mexe na estrutura, né, que é o que tu estava falando. A estrutura que se tem hoje de trabalho, ela não está adequada aos formatos reais de trabalho que a gente tem no dia a dia, né? Que muita gente, enfim, até o próprio trabalho home office, né? Quem é responsável por pagar a internet do cara? É a pessoa ou é a empresa? O computador que o cara vai usar lá na casa dele, ele vai ter acesso aos dados da empresa? Sim ou não? O computador tem que ser da pessoa? E se a pessoa tiver um problema ergonômico, por exemplo, porque ela não tem empresa que na pandemia mandou todas as cadeiras para a cadeira que a pessoa usava, só que a pessoa não usava só a mesa. Então, e ao contrário também, tem muita gente que trabalha home office e que trabalha para outras empresas também, não trabalha só para aquela empresa, né? Então acho que tem muitos pontos de discussão aí para isso. A lei vem depois do comportamento humano. E o legislativo nunca acompanhará a velocidade da sociedade. Nunca. Nunca. A lei vai sempre vir torta. Dado, Schneider, tu não teve a oportunidade de ter que escolher entre o trabalho remoto e o trabalho no escritório, que é o que a gente está vivendo agora. Porque tu já és um trabalhador 100% presencial. Não 100% não, porque tu faz palestra online, né? Não. Eu, em 10 dias, migrei para online e vivi a pandemia toda no online. Dando palestra online. Muita palestra online. Eu lembro que tinha uma fichinha pendurada, assim. Tudo. Não, mas a partir do momento que começou as palestras presenciais, tu ainda dá bastante palestra online? Não, bastante não, porque eles não demandam mais, porque e eu errei o cálculo. Eu achei que ia ser meio, tá? Mas não, não chega a 10%. Como é que é no Share? As pessoas têm escritório ou elas trabalham de casa? Desde 100%. O primeiro dia. Desde o primeiro dia. A gente diz que a gente é home office antes de ser moda ser home office, né? Tá, tudo bem. Mas desde o primeiro dia do Share? Do Share. Desde não 2013. Da pandemia. Não. E aí nunca teve escritório, Share? Nunca teve escritório. A gente tem uma escola, né? Mas o que as pessoas me perguntam, a primeira pergunta, a campeã é: como é que tu sabe se a pessoa está trabalhando? E aí a gente diz que hoje existem várias formas de gerenciar os projetos da empresa e essas pessoas têm entregas para fazer num prazo estipulado, né? Exatamente. Se ela fez isso bem rápido, que bom para ela, né? Eu lembro que uma vez rápido que seja bem feito. O dono da Lebes, eu fui falar para ele que a gente não bateu a meta, fui justificar. E a minha justificativa principal era que eu trabalhei 12 horas por dia e mesmo assim não bati a meta. Ele falou, então temos 2 problemas. Né? Tu trabalhou mais do que deveria e não bateu a meta. Né? O objetivo é o contrário nas duas coisas. Né? Tu não trabalhar tanto e bater a meta. Né? Por isso que eu acho que o que a gente trouxe até em episódios anteriores de eficiência operacional vai também de encontro a isso. Como a gente pode ser mais eficiente operacionalmente sem ter que trabalhar tanto tempo.
né? E a geração Z está dando esse recado para todos os anteriores. Mas a geração Z da onde, Dado? A geração Z da classe média que trabalha em Do escritório. Moinho de Vento, No Brasil, tu tá da não. Faria Lima. Não. A gente está agora tendo uma enxurrada de artigos sobre a geração Z. No Brasil. No Brasil e no mundo. Qual mundo? Não, a gente recebe de publicações. Europa, Estados Unidos, a gente tá. E alguns da China e do Japão. Mas aí tá, eu tenho... Mas assim... vamos lá, termina aí que eu vou eu quero te trazer dizer meu contraponto. Existem várias gerações Z, vários nichos, ela não é uma coisa homogênea, mas a gente fala, esse podcast é assistido por quem? Por gente de uma determinada faixa classe social, média alta. classe média alta, tá? Que trabalha basicamente em escritório e a gente está direcionando isso para eles. Assim como alguém que fala sobre moda, está falando para quem consome moda. Alguém que fala sobre... Tem um ponto. Entendeu? Target. Deixa eu te falar. O Estevam, que trabalha comigo, foi fazer o intercâmbio dele, que era para ser feito ali logo no início da pandemia, né? Não rolou. Se formou da universidade, porque ele se formou naquele curso da Unicinos, que é a Universidade do Vale do Rio dos Sinos, mesma que eu me formei. Curso para gestão, inovação e liderança, que tem no seu currículo, no programa, um intercâmbio de 4 meses em algum lugar do mundo. E ele escolheu a Coreia do Sul. Uau. E a leitura dele da Coreia do Sul não é essa geração Z aí que a gente tá falando. E ele é da geração Z. Qual é a leitura? Pô, os caras são hard work. Não, é só um pouquinho, mas lá é Coreia completamente diferente. Pois é, por isso que eu tô trazendo. Nós estamos falando do mundo ocidental aqui, Europa, então, Estados Unidos. Eu quero trazer essa provocação. Desenvolvida da América Latina, mas assim... Eu quero trazer essa provocação, por quê? Porque lá é completamente... O nível de concorrência lá, ele falou o seguinte, o Enem, o equivalente ao Enem deles, tu tem chance de fazer ele apenas 2 vezes. Não passou, meu amigo, tu não tenta uma terceira. Outra família vai fazer outra coisa. Para pagar teu estudo em outro país, ou já era. A densidade populacional deles é 50 milhões de pessoas num estado do tamanho de Santa Catarina. Sim, mas aí é aí na Ásia, eu estava conversando com alguns amigos num evento recente que eu fui, que um trabalha, outro trabalhou no Alibaba. E aí ele comentou, esse que trabalha no Alibaba falou, pô, esse cara aqui ele aguenta. Ah, mas como assim? Não, ele trabalhou durante 4 anos no Alibaba na China. Aí eu, tá, e o que isso tem diferente? Não. Lá, cara, é 12 horas. Eles 12 horas por dia. 6 dias por semana. Se não é 5, é 6 dias por semana. Então tu chega cedo, toma café da manhã, almoça, janta e volta para trabalhar. E vai embora às 11. Então, o que eu acho que existe hoje é essa mudança da matriz econômica do planeta, onde a Ásia passa a ter cada vez mais protagonismo, ela também vem com uma mudança comportamental que tu tem no mundo ocidental. Da força de trabalho. Onde a Europa e os Estados Unidos, e aí a gente que fica bebendo dessa fonte... a parte desenvolvida da América Latina. Que bebe dessa fonte, tem muito mais essa influência do estudar, todo mundo quer ter um diploma universitário. Ao todo mundo ter um diploma universitário, ninguém parou para pensar se todo mundo teria um emprego. E aí tu tem um monte de gente formada trabalhando em cargos que não demandam a formação, motorista de aplicativo, teleentrega e outros cargos que não demandam uma qualificação de 3º grau, e tu tem uma lacuna de profissionais técnicos, porque a gente acabou pesando a valorização disso. Na contramão, tu também tem aquela valorização acadêmica, onde tu tem na Europa, principalmente profissionais que chegam aos 30 anos apenas com graduação acadêmica, sem ter nenhuma experiência profissional. E aí o cara tá lá formado doutor e não tem vaga de trabalho para ele. Sim. E ele culpa a economia, que a economia não está pronta para absorver os talentos que são formados. Então tu tem essas mudanças de parâmetro e tu tem uma Ásia valorizando o trabalho duro, talvez uma visão um pouco mais antiga. Mas isso é até uma questão cultural deles lá. Completamente diferente. Mas não era assim também? Será que a gente mudou a cultura e os caras não mudaram? Eles sempre foram assim. Mas vocês não acham que agora, como tem mais opções de trabalho devido à tecnologia, a gente não tem necessariamente a necessidade da formação completa, como é uma faculdade e tudo mais? O cara pode fazer um curso no Share, por exemplo, no Clube Share, em 6 meses, e ele vai trabalhar com aquilo. É um curso técnico.
E ele desenvolve técnica e conhecimento. E aí o que eu percebo, muitos dos alunos até do Share, converso muito com vários deles, todos eles têm a mesma dificuldade, vender. Falar, se desenvolver nas vendas, né? Porque a pessoa aprendeu Vender a técnica. Mesmo? Vender o que ela faz. Fala para eles ouvirem o nosso podcast Vendas B2B. Não, mas eu acho que isso é um efeito do trabalho também, dessa geração, né, nova assim, de trabalho, que se preocupou muito com a técnica e pouco com soft skill, relações entre as pessoas, interpessoal, de venda, mas comercial. Isso aqui prejudicou. É. Até a tela prejudicou. Porque parece que o desafio é só tu entender a técnica. E não essa parte de relações humanas com as pessoas, né? Perdemos Guto Rocha pro celular nesse momento. Bem na tua vez, Guto, a gente pegou do celular. Não, a geração C não sai do celular. Né? Não, todas as gerações não saem do celular. Isso vai desde o meu pai. Eu tirei a foto esse dia da minha mãe, a gente estava almoçando ela no celular, e ela não sai do celular. Toda. E vocês acham que as pessoas querem ter, as pessoas do Brasil, já que o Guto tá com um papo global agora, assim, né? Elas querem ter uma carreira em um trabalho específico, como era antes? De que geração? Vamos fazer um recorde de geração. Eu acho que você não tem a ver com geração. Pessoas de 20 anos, que tem 20 anos hoje. Cara, as pessoas querem ter uma carreira? Querem ter um casamento, é que nem o cara ganhou o Big Brother, saiu, separou e tal. Ninguém mais querem quer ter uma experimentar profissões. Experimentar a experiência. A vida é feita para experimentar. Como é que tu faz? Experiência. Mas a gente veio para ter coisa, ter carreira, ter poupança, ter carro, ter casa própria. Eles vieram ao mundo para ter experiências. E eu invejo eles. Porque o mundo está mais propício para isso. Não, ele não tava. Tu não pode invejar eles, porque tu teve as experiências todas. É que eu fui parecido com eles. Já nos contou várias aqui no bastidor. Coisa, esses dias eu falei pra uma meninada. Impublicáveis. Eu era Z quando a galera era boomer. Eu era Z quando a galera era boomer. Eu trocava de emprego toda hora, trocava de cidade toda hora. Eu tive várias experiências. Mas eu paguei um preço alto, que eles não pagam hoje. De hoje ser o palestrante mais reconhecido do Brasil. Não, para. Eles não pagam o preço que eu pagava por ser, entre aspas, inconstante, porque eu trocava muito. Eu prefiro nessa visão, Rafael e Dado, adotar a leitura do dado que todo mundo tem, que a gente tem as gerações todas convivendo ao mesmo tempo, cara. Eu tô lá na PMWeb há 16 anos, tô bem feliz, cara. 16 anos na mesma empresa. Isso aí. Eu quero ter as minhas coisas. Eu talvez seja um boomer no meio dos millennials. Entendeu? Eu acredito no trabalho. Mas tu que emprega centenas de pessoas... Nas empresas? Nas empresas que tu tem Guto Capital. Qual é a dificuldade de contratação, por exemplo? Tem alguma dificuldade específica? Cara, eu não... Ou de desenvolver lideranças? Alguma coisa? Eu prefiro trazer um outro ponto, que é o seguinte. Eu vejo, às vezes, as pessoas tomando umas decisões erradas. For example... cara. Diz gestor ou funcionário? Não. Pessoas que trabalham comigo, às vezes eu vejo que eles vão sair para umas empresas, nada a ver. Sair da PMWeb e trabalhar em outras empresas. Mas às vezes sai mal, sabe? Não negocia bem, não se vende. É que tu me fala, às vezes tem muitas vagas e não consegue preencher. Não, assim, a gente tem bastante vaga, mas a gente viveu um período que foi ali 21, 22, que nós contratamos centenas de pessoas de uma vez só. Ali foi bem complicado. Porque teve um momento que todas as empresas acharam que eram empresas de tecnologia. O pessoal foi na onda do Satya Nadella. Que todas as empresas... Todas as empresas eram empresas de tecnologia. Satya Nadella é o CEO da Microsoft, a empresa mais valiosa do mundo. Indiano. Só que a Microsoft tá nessa lista há décadas. E aí que tá. Ela consistentemente é isso. E aí, a gente tem que fazer um episódio só sobre Microsoft. Sim. Porque quando o Bill Gates sai e deixa o Steve Ballmer, que era o malucão, aquele que gritava developers. Ele parecia meio suado, assim, meio camisa aberta. Ele não era uma pessoa... Ele era emoção. Tinha uma assessoria de imprensa ditando o que ele faz. E aí entra um novo método de gestão, que é o método do Satya Nadella, que é de origem indiana. Assim como a maior parte dos CEOs de grandes empresas do mundo hoje tem essa origem. E aí, outro eixo econômico. A gente falou de Ásia, agora chega na Índia. Então, o que acontece? O Ocidente acaba meio que tendo um laissez-faire, como é que fala o francês? Laissez-faire, laissez-passer. Então ele acaba curtindo mais a vida, enquanto tem gente lá trabalhando mais. E eu acho que isso é meio que uma engrenagem no trabalho.
A empresa que tá para ganhar mercado, ela vai ter muito mais trabalho pesado que a empresa que é a líder e que talvez fique confortável. Isso tem um efeito por exemplo, as maiores empresas de tecnologia americanas, o CEO não é americano. É indiano, é de outras nacionalidades. Eu só queria que a gente fizesse uma correção, Rafa. Que assim, quando a gente fala isso, a gente parte do pressuposto que são pessoas que nasceram em outro país ou que têm outra nacionalidade. Na maior parte dos casos que a gente está falando são pessoas que são originárias de outros países nos seus ancestrais. Eles são americanos, nasceram nos Estados Unidos, filhos de pais que são cidadãos americanos, eles apenas têm outras ancestralidade. É diferente, por exemplo, de serem imigrantes que assumiram essas posições. Tá? Mas tem alguns que são. Sim, mas é menos os casos. Isso é como se a gente falasse, a galera que toca as vinícolas no Rio Grande do Sul são os italianos. São a, sei lá, terceira geração de italianos. Né? É importante a gente ter essa visão, porque talvez esse comportamento ancestral deles de mais comprometimento... É isso que eu quero dizer. Mais comprometimento com a matemática, mais comprometimento com a alta performance. E aí tem uma coisa a ver que é o seguinte, cara, nós chegamos num país que não é o nosso, ancestralmente falando, e eu tenho que trabalhar mais. Porque eu tenho que fazer as coisas acontecerem. Porque faz parte da cultura da minha família. Exatamente. É isso que eu quero dizer. E aí a gente chega numa visão onde a família também foi relativizada no Ocidente. Exatamente. E aonde no Oriente é diferente. Então, eu acho que, simultaneamente, que a gente vai viver essa flexibilização do trabalho e tal. Mas se você quer ouvir um recado meu, eu sugiro a você que trabalhe bastante. Isso de matemática. E que trabalhe bem. Porque, como o Rafael colocou há pouco, trabalhar bem e trabalhar bastante não é a mesma coisa. Não adianta você trabalhar muitas horas sem produtividade ou num lugar que você não gosta. E uma coisa que você pode aproveitar, e aí o Dado Schneider vai me entender porque ele falou isso, é a geração atual tem muito mais alternativa de trocar de emprego. Sim. Quando tu tava lá atrás, há 20, 30 anos, 40 anos atrás, e tu não gostava do teu emprego, tu não tinha muito o que fazer. Eu tive que ouvir do meu avô, mas vai trocar de novo, nem completou um ano na carteira. Era mal visto. Não completava ainda é mal visto. Eu tô com o vô do Dado. E era mal visto. Só que quiser minha opinião, é a do Agora, Dado. imagina ouvir isso em 82, cara. Mas muita gente reclama que tá difícil contratar. Por quê? Muita gente reclama pra mim que tá difícil contratar. Por quê? Mas tá difícil contratar. Por quê? Eu acho que os caras estão pagando pouco, também tem isso, né? Porque assim... O cara começa a reclamar que tá difícil contratar, mas tem um ciclo vicioso. Pagam pouco porque só vem gente com pouco comprometimento. Só vem gente com pouco comprometimento. Por quê? Concordo. Não, eu acho que... Causa e efeito. Tu tem uma oportunidade. Tu quer... O Dado Schneider fala isso. Eu gosto do recorte um pouquinho acima da média. Exatamente. É isso que tu vai falar? Seja um pouquinho melhor. Um pouquinho mais interessado. Nota 7. Cara... Eu não sei se a nota... 6. Um pouquinho mais interessado. 8. Sabe, nós estamos falando do 8. Tu não precisa ser o 10. Mas o 8, umas bobagens assim. O 8 já tá bem na fita. Boas maneiras, retorno, gostaria, por exemplo, gostaria. Boa tarde, gostaria de. Sabe? É bobagem, umas bobagens. É um bobagem, são pequenos detalhes. Educação, comprometimento. O cara fica assim na sala de reunião. Pô, cara. Eu acabei de fazer isso aqui agora. Eu em sala de aula... Podcast pode. Não. Assim, filma só nele ali que eu vou me Eu em sala de aula, o aluno assim, e eu disse pra ele, baixa os bracinhos. E ele ficou irritado comigo. Eu disse com jeito. Cara, baixa os bracinhos. Ele, por quê? Porque aqui é aula. E aqui você vai treinar como é que você vai se comportar no mercado. Aqui eu vou ter uma tolerância que o mercado não vai ter. E ele ficou bravo. E eu disse com jeitinho pra ele. E o Dado Schneider descobriu que não valia mais a pena ele gastar as horas dele e aí eu ensinando para graduação. Ensinando alunos de graduação, e hoje ele viaja ao Brasil dando suas maravilhosas palestras. Horas de ônibus. Mas eu sinto falta, Dado, porque tu não foi meu professor, né? Não, ele é. Não, ele não foi meu professor na SPM. Normalmente. Por causa desses caras que vieram antes de mim. E isso é um problema, porque assim como o Dado Schneider, muitas pessoas optam hoje por não estarem na graduação, assim como professores optam por não estarem no ensino médio e não estarem no ensino fundamental,
porque a gente foi flexibilizando. Sabe o que eu disse pra ele? Eu vim aqui dar o meu melhor pra você. O mínimo que eu queria era uma postura. E não este dedo sujo, com um dedão cheio de sujeira, chinelo de dedo na faculdade. E aí deu. E como é que resolve E aí, esse problema? e quando começaram a chegar os papais para resolver o problema dos filhinhos na faculdade? Isso já aparece em entrevistas de emprego, né? As matérias falando. Há 15 anos, eu disse para o meu aluno, um aluno dedicado, tudo, e eu disse assim, cara, é o que eu entendi mesmo. A tua mãe veio aqui falar com o coordenador do curso. E ele ficou morrendo de vergonha. Cara, tu é bom aluno, cara. Vai lá e fala com o coordenador. Não tá nada errado os pais estarem presentes, né? Na educação dos filhos. Errado. Não. Mas tá errado os filhos dependerem dos pais na idade da faculdade. Pra resolver tudo. Não é pra resolver tudo. Pra resolver o que os filhos não têm coragem. E quando ele vier a faltar? Não vai ter o que fazer. Aí tu tem o nem, que a gente tava falando antes, nem estuda, nem trabalha. Tu tem o cara que vive do salário do pensionista da família. E é complexo. Meu ponto aqui é o seguinte. Proteja-se. Trabalhe duro. Tenha compromisso. Diferente. Seja pontual. Nota 8. Simples, né? Dê retorno. 8 eu achei alto. Dê retorno. 7. É que 8 tu vai fugir total da média. O Clóvis de Barro disse que tem que ser acima de 5. Eu acho que acima de 5 já está sendo contratado. É. Porque já se destaca. É isso aí. Cara, eu adorei aquele evento do Cherno, no meio da Gramado Summit, que foi na casa da Vila da Mônica. Vila da Mônica. Um abraço pra Manu. Vila da Mônica. Evandro. É assim, ó, é maravilhosa a experiência. E tem a Casa do Louco, e no final da Casa do Louco tem uma mesa assim, que é para ser a recepcionista, e tá escrito decepcionista. Dali pra cá, eu chego nos lugares, alguns eu sou bem atendido, mas a maioria não é a recepção, é o quê? É a decepção. Decepcionista. Eu adorei, eu passei a adotar isso. Assim, esses dias eu entrei assim e vi, fala ali com a decepcionista. Foi uma grande experiência, realmente. Vila da Mônica. Fenomenal. Bom, a gente falou sobre trabalho, a gente começou a pergunta, né? Aqui nos estúdios Combo, que é o nosso patrocinador do Aula Podcast, falando sobre eles não vão querer trabalhar com a gente. E agora a gente está próximo do encerramento, mas eu queria fazer uma pergunta para Dado Schneider. Não, faz para ele. Não, eu quero fazer para ti. Tu que é o especialista. A gente vai querer trabalhar com eles? Aí é que tá. Mais uma hora de podcast. Há uns 10 anos eu comecei a dizer assim nas reuniões. Sem ranzinhos. Eu comecei a dizer assim: olha só, quem diz que a gente tem que contratar jovens? A gente pode ter empresas de pessoas maduras e mais velhas que se atualizam e que têm o mesmo código e que conseguem trabalhar juntas e deixa eles fazerem as startups. Mas e a diversidade etária? Não, mas tem diversidade. De pensamentos. Pode ter uma pessoa de 70, uma de 50 e uma de 35. São 3 visões de vida. Interessante que ninguém quer diversidade de experiência Não. na hora de fazer uma cirurgia cardíaca, né? Não, mas tu entende assim, ó. Não, nós temos um aluno aqui cheio de ideia. Mas, assim, inovador. A gente pode, achou um método novo. Pode ter empresas Não, eu quero, cara. com estrutura de ser, pensar e agir do século XX e dá certo, cara. A gente pode se entender 3. Aqui, ó, eu trabalho com gente de 75, eu tenho 62, trabalho com gente de 48, com 35. Pode ser que a gente faça um recorte acima de 35. É o jeito velho de trabalhar. E-mail, né? Tira foto assim. Inclusive, meu pai, que tem a mesma idade que tu, exatamente, acha que tu é o melhor integrante do podcast. Manda um abraço pro seu Paulo Ricardo. A minha avó também, porque ambos somos pais dele. Paulo Ricardo, manda um abraço pra ele. Ricardo. Meu parceiro aqui de pai dele. E a avó Neucic também. Mas assim, a gente pode trabalhar e optar em não contratar a meninada. E eles fazem... Eu achei maravilhoso. Eu achei maravilhoso essa provocação. Segregação etária. Não é segregação. É procurar sua turma. se eles não querem trabalhar... Vai procurar tua turma. Mas se eles não querem trabalhar com pessoas mais velhas, as pessoas mais velhas podem fazer grupos de trabalho sem jovens. E dá certo. Pode. Eu gosto da provocação. E eu acho que a gente está vivendo... a gente tem que contratar. A gente está vivendo... Quando a gente olha do ponto de vista etário,
a maior oferta de profissionais que a gente já teve na nossa... na face da Terra. Tem gente boa em todas as idades, cara. Exatamente. E é mais fácil ensinar. Aí o Diego Costa, né, que chegou Olha para aqui, cá. ó. É mais fácil. que o Suárez. Cara, agora é motivacional pra gente mais velha, tá? É mais fácil ensinar habilidades e atualizar digitalmente uma pessoa com comprometimento, que seja pontual, que trabalhe duro, tal, do que todas essas soft skills uma pessoa de menos de 20 anos. Cara. Até porque essas nisso. soft skills, elas não são ensinadas... Assim. Elas não são ensinadas em nenhum lugar. Elas costumam ser de casa. ensinadas pelo exemplo. Em casa Por isso que muita gente chama de power skills. É power skills? É. Porque não é nem um pouco soft, né? Não, eu já ouvi São as fortalezas. Gostou dessa? Power skills. Adorei, vou passar a usar. E quando a gente observa isso, como é que tu ensina o comprometimento a alguém? Difícil, né? Como é que tu ensina a pontualidade? Porque todo mundo que se atrasa sabia o horário. Não, e outra coisa, depois que inventaram o celular... Tá falando isso pra mim que me atrasei. Não. Ele avisou... Não. Eu avisei. Avisar salva 90% dos atrasos. Acho que a gente já falou isso nesse podcast. Sim, acho. Mas eu gostaria de ouvir da Schneider falando mais uma vez como é que é a máxima do cara que vai atrasar e avisa antes. Não, é isso que eu tava falando. Não, como é que é a frase? Tu tem uma frase maravilhosa sobre isso. Me avisa... Ah, não, isso aí não é só para atraso, isso é para qualquer coisa. É assim, ó. Mas aqui, ó, fala para ele. Me avisa de um problema cedo que terás um aliado na solução. Me avisa desse problema tardiamente, terás apenas um juiz que proferirá uma sentença. Deveria ter feito tal coisa. Se fizesse, não sei o quê. Se tiver... sabe? É uma sentença. É um power skill total, engajar as pessoas Power skill. no problema. Eu sei que eu tenho um problema pro fim de semana. Sei que eu tenho um problema para sexta-feira, que eu não vou entregar. Eu tenho que dizer pro cliente hoje que eu não vou entregar. Na segunda. E não, hoje é a segunda. Não vou dizer na quinta, mas a pessoa fica roendo unha até quinta-feira. Quando diz, o cara diz, pô, cara, agora tu mesmo. Carlos Toiler, da Band, fala pra mim sempre, antecipação é tudo. É verdade. É posicionamento. A hora de receber a bola. Quem se antecipa recebe a bola. Tá aí Gilberto Silva falando sobre posicionamento. Um belo meio-campista. É isso aí. Campeão mundial e campeão invicto. Jogou no na Grêmio. liga mais valiosa de todas. Jogou no Grêmio. E foi campeão da Libertadores pelo Atlético Mineiro. Junto com o Ronaldinho Gaúcho. Antes de me despedir, eu queria mandar um abraço para Carlos Busch. A gente não falou dele no... Mas eu ia deixar pro final. Que a gente não falou. Eu ia deixar pro final. É que eu fico com medo de me esquecer. Eu ia brincar com vocês quando a gente terminasse o episódio. Mas eu... Pra ele não ficar triste. Eu acho que foi interessante a gente discutir sobre o trabalho, porque aonde as pessoas estão conversando sobre trabalho? Aonde as pessoas estão tendo esses momentos para discutir? Porque aula podcast. Esse consciente coletivo de que o home office é o único caminho, ou que o home office não é o caminho, ele é apenas mais um exemplo da nossa polarização das discussões. E tá faltando conversa. Tá faltando diálogo, tá faltando colocar-se no lugar do outro e entender que o cara que fica 3h30. Mas agora eu vou puxar a sardinha pros jovens, tá? Num problema de assim, um fosso geracional, tá? Falta de diálogo entre gerações. Quem tem mais vivência, mais experiência e, teoricamente, mais maturidade para iniciar o diálogo? Quem é mais velho? Qual é o problema? Quando a gente era mais moço, os velhos não vinham pra gente, mas a gente vai ter que se aproximar. Total. Senão, não vai ter diálogo mais. Quem tem que tomar iniciativa é quem tem mais maturidade, mais vivência, mais experiência. Eu espero que você esteja ouvindo ou assistindo esse podcast enquanto você está indo ou voltando do trabalho. Agora, se você já não tem mais trabalho, se você é MEI, se você mesmo faz o seu trabalho, se você é autônomo, ou se você tem um trabalho é aposentado, se você é nem estuda, nem trabalha, ou se você é um daqueles 2,7 milhões de brasileiros que não está nem nos documentos, né? Mas está no Spotify ou no YouTube, a gente fica grato pela sua audiência. E faça que nem eu faço, eu baixo todos os episódios e ouço em qualquer situação que eu tiver, avião, trem, ônibus. É isso aí.
Esse foi o Aula Podcast, que a gente falou sobre trabalho. Um agradecimento aos nossos trabalhadores aqui do Estúdios Combo. Que são dedicados, atenciosos, tudo que a gente falou. Tem são power skills. Comprometidos, sempre no horário. Nunca estiveram 1 minuto atrasados. Estúdios Combo. Isso Diego Vinhas, um abraço, Diego Vinhas. Grande parceiro. O Gabi, proprietários. E, gente, a gente passa tempo demais no trabalho durante a vida para não parar, pelo menos, uns 50 minutos e conversar sobre trabalho. Então, tem muita coisa que a gente faz demais na vida e a gente não dá o tempo necessário que a gente dá para o futebol, que a gente discute aqui. Tá faltando algumas vezes. Tá faltando. A gente tem que refletir sobre essas atividades. E a gente espera, né? Eu, pelo menos, Guto Rocha, Rafael Martins, Dado Schneider, que você possa ter refletido sobre isso. Com certeza. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau. Valeu.